Sabe que quando a gente estava ainda tentando imaginar o que poderia acontecer no jogo, quando não tínhamos certeza nem do time escalado, o meu desejo era ganhar e ganhar sem passar trabalho. E isso aconteceu. Mas eu acho que tem alguns ingredientes muito acima disso. Ah, não, mas o Juventude é uma equipe que está lutando por rebaixamento. Acho que até já virtualmente agora com essa derrota tá rebaixado. Problema do Juventude. O que nós tínhamos que fazer se a gente joga contra um adversário que é inferior ao nosso time e principalmente tem uma preocupação maior com termos de tabela? A gente vai lá e ganha sem passar dificuldade. A gente vai lá e ganha com até uma certa facilidade. A gente vai lá e ganha aproveitando todas as oportunidades. O Vinícius, ele tem uma característica única dele. Ele é centroavante. E esse é um jogador que há muito tempo o Grêmio tenta trazer, né? O Renato já gostaria de contar com o Vinícius aqui há bastante tempo. Só que a forma que ele chega para o Grêmio é algo que nos dá uma esperança muito maior, uma perspectiva muito mais positiva. Porque ele entra e em poucos jogos ele já mostra a capacidade que ele tem de presença de centroavante. E não basta tu ter uma característica de 9. Né? Tu tem que ser um jogador que te coloque bem, tu tem que ser um jogador que participa ativamente do jogo, tu tem que ser um jogador que incomoda o sistema defensivo adversário, tu tem que ser um jogador que incomoda no bom sentido. E o Carlos Vinícius é esse jogador. Ele se posiciona bem, ele tem bom cabeceio, ele tem bom time de bola aérea, ele é bom por baixo, ele é um jogador que gosta de fazer gol e se oferece o tempo inteiro para bater pênalti e não atua. Sempre que tem as oportunidades de bater pênalti, ele se prontifica na hora e ele acaba fazendo os gols. Mas tem um gol do Vinícius hoje, que é o segundo gol, que ele tem no começo já do segundo tempo, com 2 minutos, ele recebe a bola depois de um ótimo início de jogada do Arthur. A bola chega no Amuso, o Amuso passa para o Carlos Vinícius e o Carlos Vinícius ele está pressionado pelo sistema defensivo do Juventude. E quando a gente olha o lance depois na repetição, a gente nota que tem o goleiro do Juventude, o pé da trave e um espaço, pois ele joga justamente naquele espaço. Eu até brinquei, chamei de sniper, sabe? Aquele atirador de elite das forças de segurança, aquele atirador de precisão. Quando precisa acertar um determinado tiro, traz o sniper, porque ele é o cara que vai acertar numa tampinha de garrafa se preciso for. E esse é o Vinícius. Inclusive, o lance do primeiro gol, quando é o gol de pênalti do próprio Vinícius, a jogada inicia ele fazendo a jogada de pivô, e não é aquela jogada tradicional centralizada, na frente ali da meia-lua da grande área. Não, ele desloca um pouco, quase para o bico do lado direito, do sistema defensivo do Juventude, do bico da área. Ele recebe a bola, ele dá o giro, e quando ele dá o giro, ele já faz o passe, porque ele nota a progressão em alta velocidade do Alisson. E aí o Alan Ruschel chega atrasado, acaba chutando a perna esquerda do Alisson, sai o pênalti que ele mesmo converte aos 35 minutos do primeiro tempo. Então o Grêmio ganha do Juventude com autoridade, chupou bala na parte final ali quando sai aos 33 minutos o gol do Juventude, mas não era um gol que pudesse preocupar o time do Grêmio. Se a gente for analisar jogador por jogador, tem um jogador que foi muito abaixo e que nós já esperávamos que ele fosse o jogador abaixo, que é o João Lucas. O João Lucas, ele não tem qualidade para jogar no Grêmio. Ele deve ter sentido o peso da camisa, seguramente, porque na temporada passada, quando ele joga com a camisa do próprio Juventude, ele chamou a atenção do Grêmio. E quando ele foi especulado para ser contratado, eu era um que dizia só, olha, eu acho que essa é uma boa contratação. Eu acho que é um jogador que chega para disputar uma posição de titular, daqui a pouco ser uma boa alternativa para grupo, né? Porque nós já tínhamos o João Pedro na lateral direita. Mas ele na prática não consegue jogar. Ele não é um lateral agudo, ele não consegue passar para jogar, fazer a linha de fundo. Ele não é um bom marcador, tanto que no segundo tempo, o que faz o Carpini? É que o Grêmio faz um gol no começo do segundo tempo a 2 minutos. Porque senão o Grêmio poderia ter arrumado uma confusão. Porque o Carpini coloca o Giovani, que é um jogador de drible e velocidade, em cima do João Lucas. E começa a nos causar alguns transtornos ao longo do jogo. Mas como o Grêmio faz o gol logo aos 2 minutos do segundo tempo, 2-0, o jogo está encaminhado e a gente não tem maiores preocupações. Então é um jogo, sim, de muita atitude, é um jogo de muita intensidade, é um bom jogo do Grêmio, sim. E até porque, se o Juventude não tem qualidade, o Juventude hoje foi um time maldoso em campo. Os jogadores do Juventude, na grande maioria dos lances, eles entraram para quebrar os jogadores do Grêmio. Eles bateram no Arthur, eles bateram no Dodi, que não é o jogador, né, da qualidade técnica de construção, também é um marcador, pois o Dodi tomou 2 pancadas na sequência do capitão do Juventude, o Alan Ruschel.
Então, a forma que os jogadores do Juventude vieram dispostos a campo, a realmente entrar para quebrar, entrar para bater, e o Grêmio não caiu na pilha. Teve um momento até que eu ainda dizia olha, acho que o Grêmio tem que começar a reagir. E eu não tô pedindo que o Grêmio bata nos caras. Eu tô pedindo que o Grêmio reaja. O Grêmio de vez em quando pode fazer um bolinho ali. Peraí. Vocês vão bater até quando? Alguém tinha que chegar e botar o dedo na cara deles. Então acho que é um jogo muito interessante do Grêmio. É um jogo de intensidade. Ah não, mas é porque nós temos que ter a preocupação porque é o Juventude. Não, repito. Se a preocupação era jogar contra o Juventude e tu tem um time melhor que o Juventude, o Grêmio agora vai a 39 pontos. O Grêmio já olha para uma outra situação. Ainda é problemática? Claro que é. Mas essa preocupação da tabela da parte de baixo, o Grêmio já não tem mais, senhores. Porque o Grêmio já nos mostrou que ele tem capacidade de fazer mais do que ele está fazendo. O Grêmio com o Arthur muda de figura. O Grêmio com o Vinícius em campo muda de figura. Hoje, 2 jogadores que talvez estivessem em baixa voltaram a jogar muita bola. Um deles é o Alisson, que estava, oscilante. Quando a gente achava, será que ele pode ser titular? Daqui a pouco ele nos mostrava que a gente pudesse ter algum tipo de dúvida. A partida do Edenilson é de altíssimo nível. O Edenilson hoje deu arrancada, teve velocidade, ele deu assistência, ele fez jogada de linha de fundo, ele levantou a cabeça para olhar onde estavam melhor colocados os jogadores do Grêmio. Então, no conjunto geral, a partida do Grêmio é uma partida sim para nos empolgar. Azar do Juventude, que o Juventude está nessa situação. O Juventude bateu o tempo inteiro e o Grêmio conseguiu jogar contra um time que veio disposto a apenas bater e patifar o jogo. E aí ter o Arthur é diferente, né? O Arthur desfila em campo, mas aí tem todo esse conjunto montado pelo Mano. O mérito do Edenilson é total do Mano, sem dúvida alguma. O mérito do Amuso, que de novo fez um bom jogo, ele também é total do Mano. Talvez, eu acho que o Marlon ficou um pouco abaixo daquilo que eu esperava, porque o Marlon é um jogador de altíssimo nível nesse momento do Grêmio. Mas aquele que a gente sabia que ia abaixo, foi abaixo, que é o João Lucas. Talvez o Marlon tenha ficado um pouquinho abaixo daquilo que a gente esperava e precisava, mas é um jogo sim a ser comemorado. É uma vitória importante, é uma vitória significativa e é uma vitória com autoridade. Ganha do Juventude por 3-1 é autoridade. Chupamos bala ainda no último momento ali do jogo. Então tem que comemorar devagar com o andor. Não adianta a gente sair pensando agora que nós já vamos chegar em nível de Libertadores. Eu acho que isso é sequência. Se acontecer, melhor. Mas nesse momento o Grêmio precisava ganhar, o Grêmio precisava pontuar dentro de casa. Agora a gente sai para um jogo complicado, porque tu joga contra o Corinthians, joga contra o árbitro sempre, fora de casa. E aí, quem garante que a gente não tenha condição de chegar lá e voltar com a vitória? Ou quem sabe pelo menos beliscar um empate? Então são coisas importantes. Agora é jogo a jogo. Não adianta a gente ficar traçando bloco de 3, 4 jogos e acabar se decepcionando. Eu acho que é jogo a jogo e o jogo de hoje era fundamental que a gente conseguisse ganhar.